Vamos agora estudar um pouco melhor a teoria das cores. Aqui a gente tem o círculo cromático. Dentro dele, nós temos aqui, ele de maneira mais visual, mais plana, e aqui as cores mais bem divididas nas suas tonalidades. No círculo cromático nós temos as cores primárias, que são essas cores, o amarelo, o vermelho e o azul. As cores primárias são as cores que a gente encontra dessa forma original na natureza. Através da extração química dessas substâncias, a gente consegue essas cores e é a partir da mistura dessas cores primárias que a gente vai criando todas as outras cores, que são as cores secundárias e terciárias. Temos aqui então o amarelo, você consegue ver, o azul, que está aqui ao redor no círculo, e o vermelho. Quando a gente mistura o amarelo e o azul, que são cores primárias, a gente consegue fazer a cor secundária verde. Quando a gente mistura a cor primária azul com a cor primária vermelha, a gente consegue a cor secundária, que é o roxo. Quando a gente mistura a cor primária amarela com a cor primária vermelha, a gente consegue a cor secundária, que é o laranja. A partir disso, a gente consegue criar tonalidades. Um vermelho com amarelo, que tem mais amarelo, ele faz esse terceiro tom aqui, que é um entre o amarelo e o laranja, que seria um amarelo alaranjado. Quando a gente mistura o amarelo e o vermelho e coloca mais vermelho, a gente tem esse terceiro tom, que é uma mistura entre elas, que seria um laranja avermelhado. A mesma coisa se dá aqui. Entre o vermelho e o azul, a gente faz o roxo. Mas se a gente adiciona mais vermelho do que azul, nós temos um roxo avermelhado. Entre o vermelho e o azul, quando a gente mistura e coloca mais azul, nós temos um roxo azulado. Quando misturamos o amarelo e o azul, nós temos o verde. Se a gente adiciona mais amarelo do que azul, a gente faz um verde amarelado. Se a gente mistura junto o amarelo e o azul e coloca mais azul do que amarelo, nós temos um verde azulado. E assim a gente vai construindo todas as cores da nossa tabela, no nosso círculo cromático. As cores, elas são divididas em categorias. Uma delas seriam as cores quentes e as cores frias. Esse aqui é o mesmo círculo cromático, apenas virado, com essas cores quentes que estão aqui divididas para cima e as cores frias para baixo. E aí, algumas composições de cor, elas evidenciam também aquilo que é mais importante numa composição a partir da utilização do contraste entre cores quentes e cores frias. Outra maneira de divisão das cores é essa aqui. Nós podemos construir composições monocromáticas, onde a gente explora variações de tom de uma mesma cor, que poderia ser o exemplo do amarelo, então a gente usar desde ela mais clara como ela mais escura, e assim usar toda essa paleta que existe do amarelo em seus diferentes tons e temperaturas. Ou poderíamos fazer uma composição análoga, quando a gente usa 3 cores que estão uma ao lado da outra dentro do círculo cromático. Então poderia ser utilizando apenas azuis e roxos, apenas azuis e verdes, apenas amarelas e laranjas. Então a gente vai usando essas cores similares e criando uma composição que também se torna bonita e agradável. As cores complementares é uma forma que é bastante utilizada, porque as cores complementares, elas são o oposto uma da outra, então elas têm um destaque muito grande. Quando a gente introduz o amarelo em cima do roxo, o amarelo tem muito destaque, assim como o roxo tem muito destaque, então é uma boa forma também de você conseguir trazer um ponto focal na sua composição, é você utilizar as cores dessa maneira. Aqui também temos uma construção, a triádica, onde você utiliza um triângulo. Então esse triângulo, assim como qualquer uma dessas formas, dentro do círculo cromático é móvel. Então se você gira um pouco esse triângulo e coloca uma das pontas dele no verde, no roxo e no laranja, essa também é uma composição cromática harmônica, porque são formas de você ir construindo, Aqui o complemento dividido também, que são as cores que elas são complementares, e se você colocar o verde e o amarelo sobre o roxo, também vai ter muito destaque. Aqui também tem uma dupla complementação, a gente vai usando as cores que são opostas e usa 2 delas, Então a gente vai criando composições bonitas
que utilizam essa ciência das cores. Então você pode ir buscando também paletas na internet, no Google, e aí você pode procurar uma paleta complementar, então vai aparecer várias paletas para você também poder explorar. Aqui nós temos alguns exemplos de composição utilizando essa divisão científica das cores. Esse primeiro é uma composição apenas com as cores primárias e é perceptível como elas criam um destaque entre elas. É bastante utilizado na televisão, enfim, na moda. São cores de bastante contraste entre si. Aqui temos uma composição com cores secundárias, que é o laranja, o roxo e o verde, que também compõem entre si, que poderia ser utilizado aqui na teoria das cores, uma composição triádica, que é aquele triângulo, ele encontraria essas cores. Por isso também é bonito, existe uma lógica científica através disso. Aqui temos um exemplo de composição análoga, então são 3 cores, uma ao lado da outra dentro do círculo cromático, muito utilizado e que também traz essa harmonia e essa beleza. Aqui um outro exemplo com cores complementares. É perceptível como que o vermelho ele se destaca muito em cima do verde, porque é uma cor complementar, uma da outra. Então a gente pode pegar aqui o círculo cromático e explorar ele de diversas formas para conseguir criar as nossas composições. Existem sites e aplicativos onde você pode utilizar o círculo cromático de maneira interativa. Assim você escolhe qual tipo de divisão científica você gostaria de usar e o aplicativo ele vai ajudando você a construir essa paleta. Aqui você pode ver, por exemplo, eu escolhi a divisão complementar. Então eu vou movendo a cor principal e ele vai me indicando qual é a cor complementar. Eu posso escolher também qual é a temperatura da cor que eu gostaria de utilizar. E assim, sendo ela mais pálida ou mais concentrada, ele vai sempre me indicando qual é a cor complementar. Aqui, se eu gostaria de fazer uma composição análoga, ele vai sempre me mostrando quais são as cores complementares e assim eu posso escolher essa paleta, ela já vai estar aqui pronta, essas cores elas já são harmônicas entre si. Se eu gostaria de fazer um triádico, né, como está indicado aqui, temos aqui perfeitamente quais são as cores que eu gostaria de compor a minha paleta. Só preciso escolher qual é a central e aí eu vou movendo. Aqui outro exemplo, tetrádico, que é quadrada, também fazendo uma paleta um pouco mais composta. Então essas são algumas opções. Um exemplo de aplicativo onde você pode fazer e escolher sua própria paleta é o Adobe Color, que está aqui sinalizado. Então você pode vir aqui, escolher uma divisão complementar e aí ele já forma uma paleta de 5 cores. Então ele te dá algumas variações dessa mesma cor, certo? Você pode escolher também monocromático e aí você pode escolher qual o tipo de cor que você quer. Você pode mover por aqui também, é uma opção para você poder ir guiando qual que é a paleta que você quer construir. Só é preciso procurar no Google círculo cromático interativo. Vão aparecer algumas possibilidades. Aqui também você pode fazer manualmente e escolher a sua paleta com 5 cores, personalizando sombras. Então ele te dá variações dessa mesma cor para você poder criar as suas composições cromáticas. Outra maneira de escolher sua paleta de cores é primeiro identificar qual é o sentimento que você gostaria de transmitir através do seu projeto. Então aqui eu tenho esse exemplo que é bastante simplificado de quais são esses sentimentos que essas cores transmitem, mas você pode ver aqui alguns exemplos. Isso se aplica também muito no marketing. As cores elas são utilizadas transmitindo esses sentimentos e também é uma questão neurológica, como que as cores elas afetam o nosso cérebro, Então existem estudos muito profundos com relação a isso, vale a pena pesquisar um pouco mais, porque
isso traz profundidade à composição, ao seu projeto. Essa compreensão das cores que também transmite ideias de maneira muito sutil dentro dessa composição, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de sentimentos que são passados, mas pode ser muito mais abrangente, né? Aqui nós temos alguns exemplos do cinema, de como que as cores elas são utilizadas para transmitir um sentimento. Às vezes as coisas elas não precisam ser ditas através de palavras ou de sons, mas elas criam uma atmosfera, um sentimento está ali presente naquela criação. Aqui a gente tem alguns exemplos usando a paleta de azul, a gente vê como que é mais frio, então traz sentimentos um pouco mais tristes, melancólicos, nostálgicos, né? Remete a esse sentimento realmente de frieza, distância, solidão ou solitude, né? Uma coisa bem melancólica que fica evidente aqui, né? Tá na atmosfera dessas imagens. Aqui nós temos outro exemplo também do verde, mais azulado, que também traz essa atmosfera de nostalgia, de frieza, de distância, também uma coisa séria e concreta, né? Então tudo isso tá nessas cores, enquanto que essa outra composição aqui embaixo, ela já tem mais um apelo, é mais denso, né? Traz essa sensação de densidade, essas cores mais arroxeadas, ainda que tenha o azul, o que é predominante é o roxo e ele traz esses sentimentos, né? Aqui nós temos outros exemplos que são vermelhos, a gente vê como é uma cor intensa, traz muita intensidade, você já consegue imaginar muita coisa através só dessa imagem e pela vibração dessas cores, né? Essa primeira aqui desses olhos, eles transmitem tanto só nesse vermelho, assim, nessa intensidade. A gente percebe, já consegue adivinhar que cena, o que poderia estar acontecendo. A gente não imagina aqui que seria um piquenique ao ar livre, né? Que a gente, por essa cor, a gente já imagina que tem alguma coisa a ver com violência, com paixão ou com raiva, né? Que é o sentimento que isso transmite, assim. Esse outro aqui, essa composição de pôr do sol, meio deserto, ela é uma composição trabalhada em cores análogas. A gente vê aqui também como que ele também transmite um sentimento de intensidade, né? Uma coisa também bem também no lugar do imaginário, né? Lúdico. Aqui também como que essa energia desse ambiente transmite também uma sensação de esperança, né? Enfim, de um novo dia, uma força, uma energia que está concentrada ali. Já esse aqui, que embora também use tons de vermelho, ele também usa bastante amarelo e verde, então ele traz um sentimento de tranquilidade, de nostalgia, uma coisa confortável, porque usa esses tons marrons, né, que são mais sérios e mais sólidos, também trazem essa sensação de solidez. E também o verde também traz essa sensação de esperança, renovação, juventude, leveza. Aqui nesse outro exemplo aqui a gente tem bem claro como que o verde ele traz esse sentimento de renovação, frescor, juventude, saúde, leveza, né, clareza, suavidade. Então o verde é bem explorado, né, com esses tons também claros, né, dos tons, trazem esse sentimento, enquanto que esse que também utiliza verde é um verde mais escuro, então ele também tem uma densidade mais antiga, né, esse verde escuro também traz essa ideia de antigo, de talvez uma coisa também confortável, né, enfim, e aí você percebe como que aqui ele faz um jogo de cores complementares, né? O vermelho da saia, da roupa dela, do gnomo do lado dela, chama muita atenção, é um ponto que os seus olhos eles são direcionados diretamente para aquele ponto de destaque, que é a cor da pele dela, junto com o vermelho saturado das roupas dela. Esses são alguns exemplos de como as cores elas podem ser utilizadas para remeter sentimentos e compor também
o seu trabalho, o seu projeto, né? Aqui a gente também pode analisar um pouco da composição dessas imagens, né? Também poderia ser explorado, criando essa atmosfera. Então, tudo é uma soma, né? A composição de onde os objetos e as pessoas estão posicionadas, quais são as cores que são utilizadas, e tudo isso vem a partir da pergunta inicial, que é: o que eu desejo transmitir com esse projeto? Qual é o tema? Qual é o meu briefing, né? Qual é o objetivo que eu tenho nesse meu projeto? E aí a gente vai construindo, que são vários alicerces que criam projetos sólidos e que são bonitos e agradáveis e harmônicos. Tudo isso está nessa estrutura que é pensada antes da execução do trabalho, que normalmente demanda mais tempo e energia do que a própria composição do desenho final.